Ficou prometido na semana passada que voltaríamos à sua companhia para podermos abrir a Bíblia e podermos estudar em conjunto as belas histórias e recomendações que o Senhor Deus nos deu e que nos deixou através dos profetas, através dos apóstolos, através dos seus servos. E por isso, cá estamos nós, com muita alegria no coração, com muita satisfação, agradecendo desde já porque você nos abre as portas da sua casa, do lugar onde se encontra, para nos receber e podermos entrar e estarmos consigo, para juntos podermos abrir a Palavra de Deus. O meu nome é Jorge Duarte, tenho um privilégio muito grande de estar aqui no canal da Novo Tempo e podermos servir o nosso Deus através desta área da comunicação. Já sabe, o canal da Novo Tempo, o canal da Esperança, está sintonizado no canal 186 da Mel. É aí que poderá nos encontrar e poderá nos ver em tempo integral, mas se porventura não está ligado à Mel, pode ligar-nos, ou pode ligar-se neste caso, connosco através da Rádio RCS, porque a programação da rádio também está integrada com este sistema Novo Tempo, nos 91.2 FM para toda a área de Lisboa, ou então, se não tiver estes dois mecanismos, poderá passar pelo YouTube da Novo Tempo. Nós estamos lá, deixamos lá o nosso registro e é sempre bom que você possa estudar a Bíblia connosco. Como ficou também prometido na semana passada, a minha equipa não se altera e por isso eu hoje volto a ter comigo dois amigos que trabalham comigo quase diariamente e dois amigos que, para além disso, também gostam muito de abrir a Bíblia e de estudar a Bíblia. É a Milu Cordeiro. Olá, Milu. Olá, muito obrigado por voltares e por estares novamente connosco aqui no programa Bíblia Aberta. E o Pedro, que é um residente, digamos assim, deste programa, tem-nos acompanhado e é sempre muito bom ter-te para podermos louvar a Deus e, acima de tudo, para podermos abrir a palavra do Senhor e entender nela aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Aí em casa, está pronto para abrir a Bíblia? Tem a Bíblia à mão? Então vamos abrir novamente a nossa Bíblia, vamos poder usá-la e vamos então ao livro de Josué, porque estamos a estudar o livro de Josué e hoje eu diria, se quisermos encontrar aqui um chavão, digamos, uma frase base, vamos ter muita ideia de que Deus é fiel. Hoje vamos ter muito em conta esta ideia de que Deus é fiel e vamos descobrir isso através das passagens bíblicas. Para isso, vamos então ao livro de Josué, capítulo 21, lendo os versículos 43 a 45, que diz: Desta sorte deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Se formos ainda a 2 de Timóteo, nós podemos encontrar uma ideia também aqui muito interessante que o apóstolo Paulo vai desenvolver com o seu aluno, digamos assim, Timóteo, na segunda carta de Timóteo, no capítulo 2, versículos 11 a 13, nós podemos ver que palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Mas se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Milu, vamos abrir aqui a nossa conversa e eu quero perguntar-te: que imagem de Deus é esta que nos dão estes textos? Como é que nós podemos aqui apresentar este Deus que nós amamos de uma forma tão clara? É maravilhoso porque descobrir Deus através da sua palavra é perceber a sua essência. E a essência de Deus é de fidelidade, como tu disseste. Aliás, até no manual de estudo, quando eu vi o título, portanto, a estudar esta semana, Deus é fiel, e eu acrescentei e ponto final, e ponto de exclamação. Claro. Pronto. Não há mais nada a no dizer. No sentido de dizer, uau, quando tudo à nossa volta há tanta dificuldade em acreditarmos, em confiarmos, em nos abrirmos mesmo com alguém, em podermos seguir a nossa vida de forma tranquila. É muito difícil. Claro. Não é o caso com o nosso Deus, o nosso Criador. Ou seja, se nós colocamos um ponto final porque não há mais nada a acrescentar, talvez agora possamos abrir, digamos, o leque das nossas experiências com Deus, não é? Sabes, esses versículos que tu leste aqui em Josué, quando diz que tudo aquilo que ele prometera fazer, ele assim cumpriu.
Ao contrário, muitas das vezes, nós seres humanos, que às vezes até nem é por mal, nós fazemos determinadas promessas e por algum motivo acabamos por não as cumprir. Até em relação àqueles que mais amamos. Falhamos, somos falhos. Mas este Deus que nós encontramos aqui na palavra e nesta história, quando ele diz aquilo que ele disse que ia fazer, assim ele fez, tudo aquilo que ele prometeu, assim ele cumpriu, esta fidelidade de Deus, fidelidade de Deus, o Deus poderoso, um Deus cumpridor, um Deus infalível. E eu digo-te, Jorge, graças a Deus que a gente conhece este Deus. Ou seja, só experimentando é que nós conseguimos chegar a conclusões, não é? E conclusões palpáveis, reais, autênticas, verdadeiras na nossa vida. Ao contrário de muitas coisas que possam ser oferecidas e que não são reais, não são verdade. Deus é verdade, Deus é fiel, Deus é verdadeiro. E agora repara nessa pergunta que tu fazes, de questionar, será que isto tem a ver também este Deus, com todas estas características? Era isso mesmo, ou seja, será que nós podemos olhar apenas para esta fidelidade de Deus porque Ele prometeu uma terra àquele povo e porque Deus, no fundo, cumpriu aquela palavra, ou de alguma maneira nós podemos ver aqui também para nós, num contexto eterno ou de salvação? Sem dúvida. Sabes, lembrei-me daquele versículo de Hebreus, no capítulo 13, 8, que diz: Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. Isso. E não muda na sua intenção e na sua vontade. E qual é a sua intenção e vontade? É salvar. Aliás, é salvar. Aqui até diz em Timóteo, se fores infiel, ele permanece fiel. Ou seja, ele não consegue mudar. Sem dúvida. Aliás, na minha tradução diz, porque de maneira nenhuma ele pode negar-se a si mesmo. Claro. É a sua essência, esta fidelidade, este acompanhamento. E claro, se o Senhor tinha isto no seu coração desde sempre, para toda a humanidade, continua a ter connosco. Claro. O querer salvar-nos, o querer realmente dar-nos um futuro e uma esperança. Claro. E bem-haja todos aqueles que, conhecendo esta palavra, têm consciência desta esperança e vivem esta esperança. E se nós colocarmos a mão na nossa consciência, o que mais queremos é encontrar alguém que tenha este perfil, Sem dúvida, não é? Sem dúvida. Nós nunca vamos conseguir encontrar ninguém porque os humanos não conseguem ter este perfil de forma natural. Alcançamos este perfil, mas numa relação com este Deus. Exatamente. Não é? E este Deus que podemos contar com Ele sempre, que nunca nos desilude, que nunca nos desaponta. Agora nós dizemos assim, então, mas como é que é isto possível ter esta experiência com Deus, não é? Porque eu acredito que muito dos queridos, até que nos ouçam e nos vejam, até ambicionem poder ter uma real experiência com Deus, conhecer este Deus fiel, este Deus presente, este Deus que cuida, e aqui está um programa que ajuda a isso, claro, não é? Abrirmos a palavra, podermos explorar esta palavra, porque é através dela que Deus nos fala, isso. E depois nós falamos com Deus através da oração. E é nela que nós conseguimos conhecer este Exatamente. Deus, não é? Claro. E que nos deleitamos nas experiências que vamos tendo. Mas ainda, Pedro, ainda em relação a esta questão que estávamos aqui a aflorar, nós podemos ver que Deus não mudando, Ele de alguma maneira também nos transporta, se quisermos, à ideia de que aquilo que aconteceu no passado vai repetir-se num futuro, não para uma terra específica neste mundo, por enquanto, mas para a nossa eternidade, não é? Sim, esse é um dos sentidos nos quais a história de Israel é uma história metafórica em certo sentido. Não é? Ela é uma história real, mas está cheia de alegorias nela mesma. E é uma história que não terminou, porque agora estamos nós dentro da história, não é? Esta grande história, Josué, o livro de Josué, é grande parte dessa dimensão da história, de que é um povo em peregrinação, na tentativa de conquistar uma coisa que lhe está prometida, mas tem peripécias para lá chegar. Esta é a realidade da nossa própria experiência. Pessoal ou coletivamente, nós ansiamos o cumprimento da promessa de Jesus, de que Ele voltará. Temos evidências bíblicas, proféticas, à nossa volta, que nos apontam para a proximidade desse acontecimento, mas nós peregrinamos enquanto esse momento não acontece. E peregrinação tem sempre a ver com luta, com desafio, com algum sofrimento, também com coisas boas que vão acontecendo. É nesse sentido que a nossa história realmente está tão próxima da história do que este povo viveu, com uma terra prometida que está ali perto, mas ainda temos que avançar um pouco mais. Muito interessante. E é muito interessante que o Senhor, ao deixar a sua palavra, deu este manual de instruções para nós podermos chegar a bom porto. Sem dúvida. Aprendendo com aqueles que já caminharam.
E eu acho que isto é algo tão extraordinário que o Senhor não nos deixou às escuras ou na ignorância, mas Ele deixou tudo isto para nosso ensinamento, para aprendermos com aqueles queridos que no passado, feitos da mesma massa que nós, não é? Isso. Tiveram desafios como nós também temos desafios. E se quisermos até o princípio de que só erramos como eles erraram porque não ouvimos ou porque não vemos aquilo que Deus deixou, não é? Eu gostava que nós pudéssemos voltar a Josué no capítulo 23. Cá está, estamos mesmo no fim do livro, mas no capítulo 23, os primeiros 6 versículos, existe aqui como que um último discurso que Josué vai fazer, e vamos olhar aqui para as primeiras palavras de Josué. Logo a partir do versículo 1, diz que sucedeu que muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e Josué já era velho e entrado em dias, Josué chamou todo o Israel, aos anciãos, aos cabeças, aos juízes, aos oficiais do povo, e disse-lhes: eu já sou velho, sou entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas estas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Vedes aqui que vos fiz cair em sorte às vossas tribos, estas nações que ficam desde o Jordão, com todas as nações que tenho destruído até ao mar grande para o pôr do sol. E o Senhor vosso Deus as impelirá de diante de vós e as expelirá de diante de vós, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos tem dito. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis nem para a direita, nem para a esquerda. Ora bem, vemos aqui claramente um Josué extremamente focado, mesmo sendo já velho ou entrado em dias, mas focado a relembrar os bons princípios a este povo. Estas são palavras de introdução, se quisermos, mas creio que nós podemos, de alguma forma, perceber, ou até, se quisermos, descobrir o que é que este homem queria dar ao povo e queria que o povo compreendesse e vivenciasse. O que é que vocês acham? Como é que nós podemos ver essa compreensão e essa vivência? Há aqui alguns ensinamentos muito fortes. Percebe-se que é um discurso de despedida. Sim. Depois no capítulo 24, pronto, que é o seguinte, Claro. Vamos estudá-lo provavelmente no próximo episódio, que será o último desta série, ou desta temporada, e aqui estamos mesmo, no fundo, nas últimas palavras, e portanto percebemos que há uma reflexão que é abrangente. É como se Josué estivesse a tentar mais ou menos resumir ideias-chave. E esta parte do discurso aqui no capítulo 23 é muito interessante por isso. Ele é muito rico por causa disso. Quais delas é que tu destacarias, digamos assim? Eu identifico aqui pelo menos 2 que me parecem muito relevantes. Uma delas é esta recordação ao povo de que as vitórias, as bênçãos, foram a mão do Senhor estendida sobre eles. Isso vai àquela ideia, desculpa interromper-te, aquela ideia que nós aqui frisamos bem, que quando ele disse esforça-te e tem bom ânimo, para Josué não era propriamente uma luta militar, não é? Exatamente. Portanto, é essa ideia de que quando Deus está do nosso lado, não há como perder. Isto parece-me uma lição de vida tão maravilhosa. Eu digo, não há como perder. Não há como sofrer, ninguém pode dizer. Claro. Ou não há como ter lutas, também ninguém vai dizer. Se eu tenho Deus do meu lado, não há lutas para ter. A Bíblia diz o contrário constantemente. No mundo tereis aflições. É isso, o Senhor Jesus o disse, os profetas dizem. Agora, quando Deus está do meu lado, a vitória está assegurada. E é por isso muito bonito que Josué, que viveu estes desafios todos com o povo, os lembre que Deus é que lutou por vós. Que é como quem diz, nunca se esqueçam do que Deus fez. É esta ideia que está espalhada, aliás, na Bíblia de muitas formas, não é? Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor, não é? Lá no profeta Zacarias. E, portanto, esta ideia de que a fidelidade a Deus nasce de onde? De gratidão, de reconhecimento. Daí a tal ideia-chave para este episódio aqui, que é Deus é fiel. Claro. E recordar isso é muito importante. Mas depois há uma dimensão que também achava aqui neste texto, que é a exortação à obediência a Deus. E é interessante como estas 2 coisas estão na ordem certa, até aqui no texto, que é, lembrem-se do que Deus fez, as vitórias foram conquistadas por Ele, por isso sejam fiéis ao Senhor. Claro.
obedeçam-lhe, reconheçam que a sua vontade é melhor. Por isso é que ele dizia: esforçai-vos para guardares tudo quanto está neste livro. E esta ideia é muito interessante do esforçai-vos, porque até é uma ideia que retira um pouco aqueles riscos, não é? De ser uma tentativa de eles comprarem o favor de Deus. Não, é esforçai-vos, façam o melhor. Claro. E quando nós às vezes quando dizemos que quando alguém fez o seu melhor, a mais não é obrigado, não é? Por isso eu gosto da expressão esforçai-vos, porque parece implicar que volta e meia se calhar não vai correr bem, Pois. mas deem o máximo que puderem. Claro. Esforcem-se para obedecer a Deus e ser fiel. É interessante, Bilo, que no fundo aqui, quando vemos Josué falar da lei de Moisés, sabemos que não está propriamente ou exclusivamente a falar dos 10 mandamentos que estão escritos, é todo um Pentateuco que nós temos de Gênesis a Deuteronómio. O que é certo é que há aqui, e daqui a pouquinho já vamos entrar num aspecto mais relacionado até com a lei de Deus, mas há aqui um sentido de responsabilidade que o Pedro até enumerava, que é não vos aparteis dela, não é? Ou seja, no momento em que nós deixamos este livro, que é a Bíblia neste caso, para trás, estamos... Ficamos sem rumo. Sem rumo. Ficamos sem rumo. E é bonito entender que Josué aqui está a aguçar a memória daquele povo. E muitas das vezes, se nós aguçássemos a nossa memória naquilo que o Senhor já tem feito na nossa vida, nós compreenderíamos que é bom obedecer a Deus, Claro. que é bom ser fiel ao Senhor, é bom seguir aquilo que Deus diz, porque todas as vezes que nós o fazemos, nós temos sido abençoados na nossa vida. E Josué, quase no fim da sua vida, está a dizer, queridos, este ponto muito importante: se sois o que sois, se chegastes onde chegastes, é pela graça de Deus. E tudo aquilo que nós temos de bom, que conquistamos, que temos vitórias, é pela graça de Deus. E tu que fazes, trabalhas muito na área da família, digamos assim, nós temos uma tendência muito grande para ver o lado menos bom, e aqui vemos Josué dizer: esqueçam esse lado, olhem para aquilo que é bom. E se nós casais pudéssemos olhar mais, por exemplo, para as nossas histórias do passado que marcam positivamente a nossa vida, se calhar muitos dos problemas poderiam ser ultrapassados. E não só esta questão, como o Pedro falou sobre a questão do esforçar, o esforçar aqui dá a entender também que a coisa não será linear. Claro. E requer vontade Esforço, da nossa parte. dedicação, As coisas não vão correr Claro. todas bem, mas há um objetivo e sabemos quem temos do nosso lado, aquele que é fiel. Ora bem, Pronto, muito nunca bem. nos deixa. Ok, ainda no capítulo 23, eu gostava que nós pudéssemos agora ir até aos versículos 6 a 8. 23 de Josué, versículos 6 a 8, nós podemos ler: assim Josué os abençoou e os despediu, e foram para as suas tendas. Porquanto Moisés dera herança em Bazã à meia tribo de Manassés, porém à outra metade deu Josué entre os seus irmãos, daquém do Jordão para o ocidente, e enviando Josué também às suas tendas, os abençoou e falou-lhes dizendo: voltai às vossas tendas com grandes riquezas e com muitíssimo gado, com prata, com ouro, com metal, com ferro, com muitíssimas vestes, reparti com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Se nós pegarmos rapidamente nesta ideia e juntarmos uma ideia do apóstolo Paulo que ele deixou à igreja de Corinto, nós podemos ir muito rapidamente a 1 de Coríntios. É um versículo pequenino, 1 de Coríntios capítulo 15, o versículo 33, nós encontramos claramente esta ideia: não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Quase que nós podíamos ir juntar a isto à semana passada, porque tivemos muito dentro desta ideia. Pedro, aqui temos o velho Josué, eu vou tratá-lo assim, porque ele próprio se designa: já estou velho e cansado. Aqui temos o velho Josué assumindo como que uma posição extremamente forte, uma posição firme em relação às relações de Israel com as nações vizinhas. A pergunta é muito simples: porquê que Josué toma esta posição? Porquê a grande preocupação em relação, por exemplo, às comunidades vizinhas? Sim, é uma declaração bastante evidente, muito assertiva de Josué em relação aos perigos que representariam. Estamos sempre dentro deste contexto, que é uma espécie de mensagem de despedida, e portanto há aqui um alerta sobre coisas que obviamente Josué considera que são não só muito importantes, como um risco grande.
Eu não vou estar, mas gostava que fosse assim. Isto vai ser muito importante. E, portanto, aqui no versículo 7 ele diz mesmo: não entreis entre estas nações que restaram entre vós, e que o nome dos seus deuses não se faça sequer menção, para que não os sirvam, nem vos inclineis diante deles. Então, é uma declaração, como eu dizia, muito direta sobre o perigo de estar neste contacto. Mas agora, esta simples afirmação levanta-nos, obviamente, questões que a tua pergunta já implicava, de que, ok, mas então isto, que lição é que tiramos para nós? Nós temos que fugir das outras pessoas, ou de outros povos, ou de pessoas que não têm, por exemplo, a mesma religião que nós, ou os mesmos valores que nós. Como é que nós lidamos com aquilo que é diferente? Como é que nós podemos ter uma relação equilibrada, se quisermos, não é? Com aqueles Então, que não são... sem dúvida. Portanto, essa questão é levantada de uma forma clara aqui. Mas E hoje vivemos muito isso, não é? Sem dúvida, até porque vivemos num tempo em que há muita relação intercultural, onde nós próprios comungamos no mesmo espaço com pessoas com outras culturas, até mesmo outras religiões, muitas vezes. E, portanto, E até valores. valores mesmo. Como é que nós lidamos com essas influências? É claro, será que o que o texto está a dizer é: fechem-se, construam uma cerca à vossa volta, não falem com ninguém, não tenham relações de nenhum tipo com ninguém? É interessante que o texto não vai nessa direção, porque o próprio texto já aponta na ideia de que a grande questão é a natureza espiritual dessas interações. Por isso é que ele dizia: não façam menção dos seus deuses, não jurem por eles, não os sirvam, nem se inclinem diante deles. O que quer dizer que a advertência de Josué é para o perigo espiritual. Não para o perigo militar, por exemplo, que ele nem faz essa referência, nem para o perigo de, sei lá, de fazer negócios, por exemplo, ter relações profissionais ou outras. Nós percebemos que a grande preocupação é que a idolatria e uma influência religiosa que poderia claramente fazer Israel tropeçar seria, obviamente, o caminho para uma contaminação que seria espiritual e, claro, podíamos dizer também moral. Porque, obviamente, que a religião está sempre ligada a um conjunto de padrões morais, não é? E por isso é que nós precisamos de entender que esta mensagem ela está espalhada, aliás, ao longo da Bíblia. No Antigo Testamento, como o povo geograficamente se movia muitas vezes de terra em terra e não é como nós hoje, na verdade, porque mesmo o nosso sentido de nacionalismo ou de patriotismo hoje é muito diferente do que o povo vivia. E isso ajuda-nos a entender o porquê destas menções muito frequentes no Antigo Testamento. Porque o nosso sentido e a nossa prática hoje de patriotismo é o quê? É que a nossa terra está aqui, já está definida a fronteira. Normalmente a nossa ideia de patriotismo, curiosamente, é mais defensiva, que é, ok, que os outros não venham à nossa terra. Usamos às vezes essa expressão. Porque no fundo as fronteiras dos países, vamos dizer que estão todas fechadas há muito tempo, não é? Claro. Portugal até tem a curiosidade de ser um dos países do mundo de sempre que tem a fronteira mais antiga. Quer dizer, são 1000 anos com a mesma fronteira. Então, para nós está muito claro que é aqui a nossa terra, e às vezes pensamos assim: bom, a gente está aqui na nossa terra, pronto, não vamos chatear com ninguém, nem meter com ninguém. Mas esta realidade que o povo vivia não era a realidade de ter uma terra com fronteiras definidas. Os povos interagiam ao avançar geograficamente. Por isso é que havia muitas destas guerras, porque eles iam para uma terra, tinham que passar naquela terra e depois ou conquistavam ou eram conquistados. Então, esta dimensão de os perigos dos outros povos tem muito a ver com este movimento geográfico. E isso é muito importante para compreender. O que significa que era muito fácil o povo nunca ter visto, por exemplo, um hábito, uma forma de fazer as coisas, que ao ver um povo com uma estrutura religiosa, por exemplo, diferente, podia dizer: olha que interessante, também queríamos ter isto. Não é tal ideia de que, ok, eles se calhar passariam numa terra em que eles tinham uns bezerros de ouro, para usar uma imagem que nós conhecemos bem da Bíblia, e de repente alguém diz: olha, um bezerro de ouro, coisa mais bonita, vamos também fazer um bezerro de ouro, não é? É esta ideia de que, de facto, tu podes ter influências de coisas que tu nunca viste, que são novas, e, portanto, este contexto concreto do que se vivia neste período ajuda-nos a compreender o perigo dessas ligações, essas novidades que pusessem em perigo realmente os grandes valores que Deus tinha estabelecido. Agora, é importante então compreender o quê? Que este apelo não é um isolamento social, é a uma separação de natureza espiritual. Por isso é que o apelo talvez mais relevante que aqui está é: apeguem-se ao Senhor vosso Deus. Quando tu estás firme,
que é aqui esta expressão do verbo estar apegado. Estás ali bem, com uma adesão fortíssima aos valores que tu recebeste da parte de Deus. Não são as outras coisas que te vão fazer descolar desses valores. Por isso é que o que nós podemos fazer melhor é nos apegarmos a Deus. Ou seja, é mantermos uma aliança íntima com Deus. Uhum. É alimentarmos a nossa relação com Deus. E depois, as relações com os outros, elas não vão impedir que eu mantenha esses valores. É por isso que eu considero que neste domínio, neste tema que estamos aqui a falar, talvez o grande princípio bíblico, na minha visão, encontra-se nas palavras de Jesus, na oração sacerdotal de Jesus, que dizia, orava ao Pai e dizia, eu peço-te, não que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Uhum. Esta expressão, na verdade, é que podemos dizer que tem um princípio de convivência com um ambiente onde o mal existe. Mas Jesus diz não os tiros do mundo, que seria um apelo, se Jesus dissesse, Senhor, tira-os do mundo, seria um apelo a quê? Um apelo ao isolamento. E, portanto, hoje a forma que nós teríamos de fazer isto, se Deus não nos está a levar aí nas nuvens, seria fugirmos. Seria estarmos a ir numa montanha. Aos conventos. Num convento, não é? Construir uma coisa e meter lá uma comunidade, dizer, ok, aqui ninguém nos vai chatear. Existem algumas comunidades, até históricas, conhecidas, que ainda hoje se mantêm, por exemplo, nos Estados Unidos, que vivem com cercas literais e simbólicas e estão ali dentro daquela comunidade com o objetivo de não ter nenhuma relação com outra comunidade. E nós percebemos que o apelo de Deus nunca foi este. Porquê? Porque o apelo de Deus ao seu povo foi ir. Vão. Ora, o apóstolo Paulo, para fundar igrejas, e as igrejas para chegarem a outros lugares, tiveram que ir para esses lugares. Quando nós temos uma visão até missionária da nossa fé, automaticamente percebemos que nós não nos podemos isolar, temos que estar em contacto. Claro. Por isso ir significa não sair do mundo, mas livrar-nos do mal, que é entender o que é que está no mundo, que é um perigo para a minha fé, para a minha relação com Deus e para os valores do reino de Deus. É possível conciliar estas duas coisas. Sim, aliás, desde sempre o Senhor quis usar o seu povo para ser essa luz ao mundo. O facto de Ele querer que eles até passassem entre as nações, não é? Porque era seu objetivo, deixar a influência, deixar a assinatura divina para que esses também conhecessem o Senhor. Claro. E hoje não é diferente. O Senhor não nos envia a lugares inóspitos e isolados para ali ficarmos. O Senhor continua a dizer, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Como é que a gente pode ser se não se misturar? Agora, o misturarmos, o convivermos uns com os outros, nunca deve por si só fazer com que percamos a nossa identidade, os valores, os princípios. É exatamente para que os outros conheçam esses mesmos valores e princípios que nós não os podemos ou não devemos perdê-los, não é? Mas é uma bênção. Hoje o Senhor usa o seu povo, usa a sua igreja, usa cada indivíduo que o tema para ser essa influência positiva. Mas eu ainda gostava Milu, que tu pudesses só aqui vincar bem esta ideia, porque Josué, nesta passagem que nós lemos do capítulo 23, ele diz, voltem para as vossas tendas com todas as coisas que vocês adquiriram, e ele fala grandes riquezas, não é? Muitíssimo gado, prata, mas depois ele põe aqui uma frase que eu acho que é muito interessante, reparti com os vossos irmãos. Ou seja, esta ideia que o Senhor Deus também nos dá é talvez aquela parte em que nós, e deixo esta pergunta para os dois, em que nós de alguma forma não devemos guardar tudo para nós, o que é bom também devemos partilhar com os outros, não é? E lá está, quando há um genuíno e sincero relacionamento com Deus, ou Jesus está em nós através do seu Espírito, nós só podemos fazer as obras do Espírito. E assim como o Senhor Jesus se doou, se houve humildade, houve serviço, então na nossa vida vai haver esse serviço, essa sensibilidade à necessidade do outro. Eu não estou aqui para viver para mim, eu estou aqui para que Jesus viva através de mim para os outros. No princípio, no fundo é o princípio que Deus estabeleceu no chamado de Abraão, que está sempre aqui, porque estes são os filhos de Abraão, e em ti serão benditas todas as nações. Ser bênção é o chamado. Vocês não são um grupo isolado, vocês foram um grupo porque eu pus para abençoar. Para abençoar. Então, vamos avançar. No capítulo 23, versículos 15 e 16, vamos só abrir a Bíblia. No capítulo 23 de Josué, os versículos 15 e 16, nós podemos ver que lemos assim.
E assim, como todas essas boas coisas de que o Senhor vosso Deus vos falou, aconteceram, também o Senhor trará sobre vós todos os males até vos destruir nesta boa terra que Ele vos deu. Se quebrardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou e cultuardes a outros deuses, inclinando-se ou inclinando-vos diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vós e depressa morrereis na boa terra que Ele vos deu. Uau! Aqui temos o Josué não irritado, mas muito preciso nas suas palavras. Ou seja, do ponto de vista bíblico, nós podemos ver aqui uma ideia de justiça retributiva, se quisermos. Como é que nós podemos compreender esta aparente justiça retributiva que Josué menciona nesta passagem, quando ele se refere a Deus, como ele, como porta-voz de Deus, vai dizer claramente o que pode acontecer, vindo até de Deus. Milu, como é que nós podemos desenvolver esta ideia? É sempre muito mais fácil falar de um Deus de amor. Claro. Um Deus que salva, um Deus que cuida, um Deus que é querido, que acompanha. E esta questão de falar de um Deus justo, de justiça, fica aqui um pouquinho mais difícil ou mais complexo. No entanto, na nossa essência, todos nós almejamos por justiça. E quando nós somos injustiçados, nós percebemos o valor que há e que existe no momento em que as coisas são colocadas no seu devido lugar, digamos assim, não é? Aliás, no último episódio, nós falávamos sobre aquela injustiça, não é? Que foi aquela falsa acusação e foi correto colocar as coisas no seu devido lugar. Agora, quando falamos sobre esta questão e estas palavras duras, sem dúvida, que Josué está a dizer e a lembrar, lá está, a lembrar ao povo que se realmente estiverem do lado de Deus, apegando-se ao Senhor, coisas abençoadas surgirão sobre eles, mas se virarem a sua adoração para os deuses de outras nações pagãs e praticarem a idolatria, eu diria aqui, Jorge, que é sobretudo o resultado e a consequência das nossas escolhas. Deus nos chama às escolhas. As pessoas podem dizer assim, uma vez, já agora a talho de foice, numa determinada igreja estávamos num ensino da palavra, numa classe pequenina de pessoas, num grupo, e estávamos a falar sobre esta questão de ou estamos por Deus ou não estamos com Deus. E não estando com Deus, então estamos com o inimigo de Deus, porque sabemos que há este grande conflito, não é? De alguém que legitimamente é nosso Criador e realmente tem toda a legitimidade de ser o Senhor da nossa vida, e há alguém que está a usurpar esse lugar, portanto, que é o inimigo de Deus e nosso. Mas havia um irmão que dizia assim: desculpa, isto é assim, a gente pode não querer estar com Deus, mas também não quer dizer que queremos estar com o outro. Queridos, Deus nos convida às escolhas. Nós podemos até não escolher por Deus, mas já estamos automaticamente a escolher. Claro. Aliás, Jesus foi ousado quando virou-se para Pedro e disse que se afastasse Satanás. Isso, não é? Nem foi propriamente afasta-te Pedro, não é? Ora bem, então o que é que acontece no fundo? É verdade que esta questão, à primeira vista, esta noção de um Deus de amor, não é? Um Deus que salva, um Deus que perdoa, um Deus que quer restaurar. Como é que vemos aqui esta questão da ira do Senhor? Aliás, a própria Bíblia diz que a ira é um ato estranho de Deus. Esta questão, porquê? Porque é estranho no sentido de que o seu maior objetivo é a salvação. O Senhor não quer condenar ninguém. O Senhor, aliás, condenados estamos todos nós desde que nascemos, não é? Porque claro, há uma condenação sobre nós, porque já nascemos no pecado, me concebeu a minha mãe. Então o que é que o Senhor vem fazer? Vem exatamente dar-nos a oportunidade da salvação. Então, esta questão da consequência, caso nós não queiramos escolher Deus, nem é a questão retributiva, é a questão natural que ocorre quando nós não optamos por Deus. Porque não optar por Deus é optar pelas consequências daquilo que é mau, daquilo que é triste. Então o que é que vai vir sobre nós? As consequências, no fundo, a morte eterna até, não é? Portanto, se falássemos a nível da eternidade. Ou seja, nós não vemos aqui uma ameaça. De todo. Vemos uma exortação, isso, não é? Isso. E repara, Jorge, é importante dizer isto. A ira que aqui é revelada de Deus não é uma emoção, porque nós às vezes iramos uns com os outros porque nas nossas emoções estão todas desequilibradas, não é? Claro. Lá está os conflitos, não é? Estamos na nossa carne, na nossa força e iramos-nos. Por isso o Senhor diz: irai-vos e não pequeis. Claro.
é interessante porque há um sentido de justiça, um sentido do que é correto, do que é certo, sem ter necessidade de cair em pecado. Então repara, quando o Senhor diz aqui que ele se ira num princípio contra o mal, contra a coisa que é errada. E louvado seja Deus por isso. Porque nós queremos ter um Deus que nos defenda do mal, não é? Exato. E que se coloque, se posicione contra esse mesmo mal. Então repara, este Deus que é fiel é justo. E louvado seja Deus por isso. Há aqui uma dimensão que eu também acho muito relevante, que acrescenta a esta, obviamente, de que a justiça de Deus também tem que ter uma forma de ser formulada. O amor de Deus é formulado na Bíblia da primeira página à última. E é formulado de muitas formas. Por isso, como dizia a Milu, essas formas, quando Deus formula os profetas ou os apóstolos, o amor de Deus, esses textos são maravilhosos de ler. Mas, por outro lado, a consequência das nossas escolhas também tem que ter uma formulação para ser dita. Por isso, às vezes, nós temos que ter uma certa humildade, se eu posso dizer assim, diante do texto, para compreender que mesmo um texto que na formulação é muito duro, na verdade as palavras têm que ser usadas. É evidente que Josué podia ter até usado, ou quem fez o registro depois por escrito disto, não é? Mesmo que eu tenha ouvido de Josué, por exemplo, e estivesse a escrever, a pessoa escolhe palavras. E as formulações poderiam ser feitas de outra forma. Por isso nunca podemos esquecer que o que nós temos na Bíblia são as palavras que alguém escolheu para formular aquela ideia. É interessante porque logo no capítulo a seguir, que é Josué 24, que nós vamos, aliás, ler e estudar aqui no próximo episódio e último, tem aquele célebre texto que é: escolhei hoje a quem servais. Vamos ver, o tema é o mesmo, porque aqui ele está a dizer: vocês escolham temer a Deus, se não escolherem vão ter consequências. Ele vai dizer a mesma coisa no capítulo 24, mas como formula de outra maneira, para nós já é muito mais agradável ler o 24. Porque ele diz: escolham a quem que servais, se aos deuses aqui dos amorreus ou sou Deus. Eu e minha casa escolhemos servir ao Senhor. Ele está a dizer a mesma coisa, o tema é o mesmo, é dizer, só há uma escolha boa, a outra é má. Isso. Mas há uma escolha de palavras. E essa escolha, obviamente, tem que ser entendida como tal. Isto é um texto. Agora, para mim, queria acrescentar isto, que parece muito relevante para compreendermos a maneira como, especialmente, o Antigo Testamento está escrito em muitas ocasiões. E esta é uma chave hermenêutica para entender alguns textos difíceis do Antigo Testamento. Chave hermenêutica é o que dizemos de uma chave para interpretar, para conseguir compreender uma coisa que aparentemente é difícil de compreender. É que todos nós, falamos para o nosso interlocutor em função da maturidade que ele tem, da capacidade de entendimento que ele tem. É por isso que uma das melhores metáforas para falar desta diferença de comunicação em função da maturidade e do que a pessoa precisa ou pode ouvir é a forma como nós pais comunicamos com os nossos filhos. E a metáfora que eu vou usar é tão simples quanto esta. Quando os nossos filhos têm 3, 4, 5 anos, grande parte da nossa comunicação é não faz. E quando eles são mesmo muito pequeninos, for preciso meses, 1 ano, nós simplificamos a comunicação às vezes a uma palavra, às vezes é só não. Ele quer mexer numa coisinha, tal, um bebê. E nós começamos, ele tem que começar a compreender que o não é a sílaba não e até o tom não quer dizer alguma coisa. Tanto que eles às vezes são pequeninos e já tentam, experimentam para se ver se vem aquele som. Ora, claro, eu tenho 2 filhos, já os tive com essa idade. E de facto era assim que nós comunicávamos. Eu hoje tenho um filho com 22 anos, quase 23 anos. O discurso tem que ser outro. De vez em quando, portanto, ele é um homem, é um adulto, mas não é totalmente independente. No caso, podia ser, não é? Eu já era casado com essa idade. Mas ele vive em casa com os pais, é livre e tem uma outra autonomia, mas ainda está, obviamente, debaixo de um conjunto de regras e de estilo de vida. Às vezes, oxalá ele não veja isto que é para não se chatear, às vezes ainda tenho que ter uma conversa com ele sobre uma coisa que eu, no fundo, o que eu lhe quero dizer é não. Isso. Mas agora é de outra Mas forma. eu não lhe posso dizer, não fazes. Claro. Eu tenho que abordar e dizer assim: João, pensa aqui comigo nisto. Se fosse eu a ti, Era melhor que... acharia que era melhor tu fazeres assim. Mas repara, é o mesmo filho, Claro. é a mesma pessoa, eu sou o mesmo, e agora para mim veio o principal. Eu tenho o mesmo objetivo. Claro. Não era que eu era um chato e um mauzão quando ele era bebê, e agora sou muito compreensivo. Eu não mudei. Agora, é diferente dizer uma coisa a um menino com 2 anos e um homenzinho com 22 anos. É a mesma pessoa,
é o mesmo propósito, é o mesmo amor, é o mesmo objetivo, mas a maturidade torna diferente. Então, porquê que para mim isto é uma chave de interpretação? Porque muitas vezes este povo que aqui está mostrava uma imaturidade e uma facilidade em hoje dizer, não, vamos ser fiéis a Deus. E no dia a seguir andavam a fazer ídolos e a mistura em orgias e todo o tipo de confusões. Então, por vezes, era necessária uma formulação que tivesse em conta essa imaturidade. E é por isso que nós vamos ver muitas vezes Deus, por exemplo, a lidar com homens como Davi, que era um homem que tinha uma maturidade em termos de compreensão espiritual, e nós vemos que Deus lidava com Davi, com as falhas morais dele, de uma maneira completamente diferente. Claro. E hoje nós usamos muito códigos, não é? Temos o código para o cartão X, para isto, para aquilo. Eu diria que logo a seguir, porque nós comentámos aqui estes 2 versículos, não é? Mas o Josué vai dar um código para que isto que é uma fórmula que ele apresentou não é mais ríspida, mas mais assertiva, digamos assim, ela possa ser completamente vivida com a naturalidade que nós temos que o fazer, que é no versículo 11 do capítulo 23. Portanto, ele vai dizer, portanto, guardai muito a vossa alma para amardes ao Senhor, vosso Deus. Volta outra vez àquela palavra que Deus é fiel. Não é? E depois, se fôssemos ainda a Deuteronômio, se nós formos a Deuteronômio capítulo 6, versículos 5 e 6, nós podemos ver que em Deuteronômio nós encontramos esta frase que também é muito interessante, dita agora por Moisés: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. É muito curioso ver esta ideia. É possível nós explicarmos esta relação, se calhar, olhando para 2 conceitos que foram usados, quer por Josué, quer mesmo antes por Moisés, que é o de guardar e o de amar. Ou seja, parece que eles os 2 estão de mãos dadas e não conseguem separar. Nós sabemos que o amor não pode ser forçado. Então, como é que nós podemos sentir esta vivência do amor, digamos, um amor que não é ordenado, mas que é vivido com a intensidade que o Senhor Deus... Eu acho este tema aqui, esta pergunta, muitíssimo interessante. E enquanto pensava sobre isto, achei realmente... É uma área de reflexão, para mim fascina-me. Porque, na verdade, encontramos muito na Bíblia estes 2 conceitos que são aparentemente opostos. E lá está, eu já no último episódio falava aqui de que às vezes a Bíblia muitas vezes coloca-nos diante de falsas dicotomias. Ou seja, nós tentamos olhar para 2 conceitos como se eles fossem opostos, mas na verdade eles não são. Aliás, ainda há pouco aqui o que a Milu aqui apresentava tudo sobre esta dicotomia entre amor e justiça. Em Deus não há uma dicotomia. Exato. Claro. É a essência. É a essência dele. As 2 coisas, na verdade, andam completamente juntas. E aqui vem esta ideia de amar Deus e ao mesmo tempo uma ordem para dizer guarda todas as coisas. E então é muito interessante olhar para isto e perceber como é que se conciliam estes 2 universos, porque eles só nos parecem 2 universos, mas na verdade, tanto biblicamente como numa relação saudável e profunda com Deus, de facto não existem. Pois. De que forma? Talvez o primeiro conceito, que podemos até explorar aqui, a Milu também é um tema que eu sei que ela também domina bem, que é o primeiro, é o conceito de que o amor, no conceito hebraico, desde logo, na prática e numa cosmovisão hebraica, que depois se traduzia muito na língua hebraica, mas a gente, quando fala de uma certa cultura e uma visão hebraica, tinha mesmo a ver com uma forma como estes povos semitas, interpretavam a realidade, que é muito diferente da que nós hoje estamos habituados. E depois isso traduzia-se muito na língua. É que amor é um conceito que, biblicamente, é muito distinto do que nós hoje, em geral, quando utilizamos de forma, vamos dizer, corriqueira, pelo menos, a palavra amor, porque nós não temos outra. E aqui há uma riqueza semântica e linguística maior. Portanto, nós tanto dizemos à nossa mulher, no meu caso, não é? Amo-te, minha querida, como digo, amo mesmo estas bolachas, quer dizer, não é? Sim. Porque a palavra dá, e não há problema nenhum, porque a palavra dá para isso. Mas o sentido bíblico de amor não tem a ver, sobretudo, com essa ideia da afeição, uma ideia mais romântica, não é? Ou de um sentimento, diríamos. Não, o amor bíblico, especialmente no hebraico, tem a ver com devoção ou lealdade. Portanto, quando se fala de amor, está-se a falar, de facto, de uma fidelidade total, que engloba todas as dimensões do ser.
Por isso é que os textos dizem: guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos teus caminhos, amarás a Deus de todo o teu coração. Não são duas coisas, são a mesma coisa. Portanto, dizer guardarás os mandamentos e andarás nos caminhos do Senhor, ou amarás o Senhor teu Deus todo o teu coração, são a mesma realidade expressa, se quisermos, com palavras diferentes, por isso é quase poesia isto, são metáforas diferentes para falar do quê? Da mesma realidade. E se eu pudesse resumir essa realidade, eu diria o seguinte: é colocar a vontade humana em harmonia com a vontade divina. Se pensarmos bem, há uma beleza nisto que é, e o amor, mesmo o amor que nós temos entre nós pessoas, o amor não é isto. O amor não é eu ter colocado a minha vontade em harmonia com a da minha mulher. Porque nós temos vontades diferentes de todas as pessoas. Mas há um ponto da vida que dizemos: não, nós vamos alinhar tudo o que nós queremos para partilharmos disso. Então, o amor, na verdade, em termos práticos, é alinhar as nossas vontades. Por isso é que submissão é um conceito bíblico ligado à expressão do amor, precisamente porque lá está, a submissão para nós é um vai pôr o pé em cima do outro. E o conceito de submissão é alinha-se com o outro. Por isso eu sou submisso a Deus. Eu sou escravo de Deus, se quiser dizer biblicamente. E ser escravo de Deus não é eu vou-me aqui meter debaixo do pé de Deus e ele vai-me espezinhar. É exatamente o contrário. É dizer assim: a vontade de Deus é tão boa, Deus é tão bom, o que Deus pede de mim é tão maravilhoso que eu quero submeter-me a isso. Então eu sim, sou escravo de Deus. Sou submisso da minha mulher e ela é submissa a mim. Porquê? Porque o nosso amor fez-nos alinhar as nossas vontades, os nossos quereres. Logo, amar a Deus é o quê? É submeter-se à sua vontade. Porque eu digo: Senhor, a tua vontade é tão boa. Claro. É tão melhor que a minha. É por isso que Paulo vai tão longe dizendo: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. É isso, não é uma anulação do eu. Claro. Como eu admito que muitos, se calhar pessoas da área da psicologia, de outras ciências humanas, se calhar leem um texto desses e dizem: o cristianismo é uma desgraça, porque o cristianismo anula o humanismo, o valor da pessoa. O valor da pessoa. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem de Deus. Cada um de nós, não há nada que renda mais valor. Só que Deus pede isso de nós, porque quando nós alinhamos a nossa vontade com a Deus, é quando nós podemos ser quem de facto Deus nos criou para ser. E não há nada mais maravilhoso do que entender e viver esta experiência. E esta experiência só é possível ser vivida quando nós somos receptáculos ou depositários desse amor divino. Porque eu conseguir respeitar o meu marido, a minha esposa, encontrar essas vontades e unirmos-nos e encaixarmos-nos perfeitamente, não é um amor humano de Camões e daquelas coisas que são apenas e só emoções efêmeras e passageiras. É um amor divino. É algo que não temos em nós, não está intrínseco em nós, mas naquele que nos criou e que nos quer doar desse amor diariamente, constantemente, a cada momento, para aí então vivermos, sermos essa fonte de bênção, de amor àqueles que estão à nossa volta. Partindo do ponto de partida que Deus é fiel. Sempre. Sempre. Extraordinário. A conversa está ótima e eu espero que você aí em casa esteja deliciado como eu estou. Eu já estou calado, já me rendi, porque estes meus dois colegas estão aqui a desenvolver um pensamento que é verdadeiramente apaixonante. Mas eu ainda tenho, digamos até ao final do programa, ainda tenho mais uma pergunta para colocar em cima da mesa. Vou-vos dar a oportunidade de vocês poderem, de alguma forma, também alinharem o vosso pensamento. E nós podemos, se calhar, ter esta como a última passagem do nosso episódio de hoje, que é Josué capítulo 23, o versículo 14. Josué 23, versículo 14 vai dizer: e eis aqui eu vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nem uma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todos vós sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. Josué vai... Este texto é excelente, é sublime na minha passagem, na minha ideia. É uma passagem que enche o nosso coração, ou seja, José vai marcar claramente algo, não do povo, mas de Deus, a fidelidade de Deus e a fidelidade de Deus para com o seu povo.
Isto aqui para mim é qualquer coisa de extraordinário. E esta fidelidade de Deus para com o seu povo foi no fundo testemunhada nas alianças que ao longo dos tempos e das eras o Criador foi fazendo com os homens, não é? Foi com Adão, por exemplo, depois foi com Noé, foi com Abraão, foi com Moisés, até chegar, neste caso, até Josué, não é? Hoje nós sabemos que é até nós, não é? A pergunta que eu vos lanço, de alguma forma, é esta. Venham de lá, na vossa modéstia, vou dizer, perspectiva, se quisermos, as lições sobre misericórdia, sobre fidelidade, que neste caso eu, e vou-vos ouvir, eu, e talvez todos aqueles que estão connosco a assistir, podemos aprender com estas palavras de Josué. Eu vou-vos ouvir a partir de agora. É interessante quando aqui faz referência, como tu disseste, a Adão, a Noé, Moisés, Abraão, Josué agora. E eu gostava de acrescentar o nosso nome também. Ora bem. Porque se nós, na nossa história com Jesus, não temos este resultado de perceber a ação que o Senhor tem tido na nossa vida, não entendemos ainda o sentido da vida. É verdade. Esta vida só ganha sentido, só tem sentido quando esta aliança que o Senhor oferece, que o Senhor convida, não é? O Senhor não se impõe, lá está o amor. O verdadeiro amor não se impõe, não é obrigatório, não é imposto, não é? O Senhor convida, o Senhor se doa completamente. E quando na minha vida espiritual, pela graça de Deus e do dia a dia, porque a espiritualidade é no ser holístico, ou seja, nós em todas as vertentes da nossa vida é o relacionamento com Jesus, não é? É o resultado do nosso relacionamento com Jesus. Então nós acabamos por entender e perceber esta fidelidade que o Senhor tem, e repara, já agora estou a falar e estou a pensar. Quando falamos de casais, e nós, pela graça de Deus, estamos casados, bem casados, pela graça do Senhor, lindas famílias, louvado seja o nome de Deus. Nós temos falhas como humanos. E às vezes, quando há um problema, nós às vezes dizemos assim, a culpa foi mais daquele do que daquele. Nesta aliança com o Senhor, se houver uma culpa, é só de um lado. Exato. Porque o outro é perfeito. O outro deu tudo, dá tudo, entrega tudo, fez tudo. E somos nós, do lado de cá, que temos que entender onde é que podemos ir mais ainda. O que é que podemos fazer mais ainda? Onde é que temos que ouvir mais ainda? Para realmente, lá está, juntarmos as vontades, não é? A nossa com a de Deus, com a ajuda de Deus e o Espírito Santo de Deus em nós, para verdadeiramente percebermos este grande amor e vivermos esta grande história de amor que tem uma eternidade ainda para viver. Pedro, só tens 1 minuto, mas eu vou-te dar esse minuto quase todo. Nem preciso de 1 minuto, que é só para dizer que o apóstolo Paulo, a certa altura, falava da multiforme sabedoria de Deus. Quer dizer, a sabedoria de Deus, ela manifesta-se de formas muito diferentes. Mas a fidelidade de Deus, que hoje aqui falamos, também é multiforme. Por isso é que a fidelidade de Deus para com Adão não se manifestou da mesma maneira que com Noé, porque as histórias eram totalmente diferentes. Ou com Abraão. Exato. Ou comigo e connosco. As vidas. Mas a fidelidade de Deus ser multiforme significa que em todas as circunstâncias Deus tem uma maneira de ser fiel e de manifestar-se fiel na nossa vida. Amém. Que pena o tempo não parar para nós continuarmos aqui a conversar desta fidelidade de Deus. É apaixonante nós podermos retratar um bocadinho a vivência que conseguimos ter com o nosso Deus e tentar passar para si aquilo que é verdadeiramente o sentimento que temos por este Deus tão extraordinário. Mas temos mesmo que terminar. Antes, porém, quero voltar a repetir que temos uma oferta para lhe fazer, temos um guia de estudo da Bíblia, são materiais que você pode utilizar para chegar a esta profundidade do amor de Deus e da fidelidade de Deus. Poderá solicitar este guia de estudo, que é o guia Evidências. É um guia que lhe permite aprofundar mais sobre a existência de Deus, sobre o amor de Deus, sobre tudo aquilo que nós podemos receber de Deus. Podemos acreditar verdadeiramente em algumas coisas que Deus tem, que podem não ser assim tão comuns na vida de todos nós, mas elas fazem tanta falta à nossa vida. Por isso, se desejar ter o guia de estudo Evidências, é muito fácil. Basta que envie uma mensagem por WhatsApp para o 933
9339291, 933939291. Passa no rodapé do seu televisor, já sabe. Nós temos oportunidade de lhe dar este guia de estudo com todo o amor e com todo o carinho. Nós hoje temos mesmo que ficar por aqui, o nosso tempo já se esgotou, mas fico com a certeza que nós não poderemos deixar de voltar para a semana. E por isso marcamos encontro consigo novamente, para voltarmos a abrir a Bíblia consigo. E se puder, mantenha a Bíblia aberta no seu lar, no seu carro, onde você estiver, porque aí o Deus vai mostrar-se como um Deus fiel e você vai apaixonar-se por Ele, se isso ainda não aconteceu. Que Deus o abençoe. Voltamos para a semana.